dia. É professor Cristiano do canal Desbravando o Decifrável. A gente vai estar falando sobre o segundo livro dos dois tratados sobre o governo. Tá? O primeiro livro, lembrando que a gente conversou, é um livro basicamente de desconstrução dos argumentos, né? Da posição do oponente do John Locke. O John Locke vai ter como foco exatamente isso. O livro inteiro é basicamente isso. Né? E o segundo não. O segundo livro vai ter a parte construtiva da argumentação do John Locke. E aqui sim você vai ter referências ao Hobbes, propriamente dito, coisa que não tinha no primeiro livro. Tudo bem? Então, vamos lá, gente. Qual que vai ser a primeira diferença que vai estar presente, né, nessa posição, basicamente, entre os dois autores, né, o Hobbes e o Locke? Né? Uma coisa que no caso, o John Locke vai estar propondo, vai estar apresentando, é a ideia, né, de que estado de natureza não é necessariamente um estado de guerra. Ele vai separar as duas coisas. Então, para o Hobbes, né, ele entendia basicamente que antes da nossa sociedade política, você tinha um estado de natureza, né, antes do estado político, você tinha esse estado de natureza. E esse estado de natureza é um estado automaticamente, né, de guerra de todos contra todos, tudo bem? Onde as pessoas têm o direito a todas as coisas e isso gerava necessariamente conflito, tudo bem? Então o John Locke ele vai estar apresentando, né, nesse segundo livro, né, basicamente, nos 3 primeiros capítulos ele vai estar apresentando basicamente essa diferenciação entre as duas coisas. Ele vai dizer que estado de natureza é uma coisa e estado de basicamente de guerra, certo? O estado de guerra são coisas diferentes. O estado de natureza ele vai entender que ele entende como também o Hobbes entende. Ele existe no passado, mas também existe na época dele. Eles estão pensando basicamente na América. Tá? A referência deles é principalmente a América. Tá? E no caso do John Locke, é a América do Norte. Ele está pensando nas colônias, propriamente ditas. Tá? E ele entende que não necessariamente o estado de natureza é automaticamente o estado de guerra. São duas coisas diferentes. O estado de natureza está relacionado a um tipo de existência onde você não tem, né, a referência a uma autoridade, a um representante. Tá? E enquanto o estado de guerra ele pode estar no estado de natureza, mas ele não se restringe, ele não se limita ao estado de natureza. Ele pode existir na nossa época, no nosso contexto, mesmo numa sociedade propriamente política. Então, essa é a primeira grande diferença entre os dois, certo? Entre o Hobbes e o Locke. O Locke faz uma diferenciação entre o estado de natureza. O estado de natureza pode existir a guerra de todos contra todos, isso realmente pode acontecer, mas não necessariamente isso acontece. Então ele pressupõe que existe uma situação onde, de fato, os homens eles vivam minimamente em paz, certo? Entre si. Isso pode também acontecer. E o estado de guerra, que está presente no estado de natureza, também existe no nosso e ele não é restrito especificamente ao estado de natureza. Então ele vai propor essa diferenciação, tudo bem, entre as duas coisas. E além disso, ele vai dizer o que sobre esse estado de natureza, o John Locke? Ele vai dizer como o Hobbes ele vai entender que é uma situação de estado de natureza onde os homens eles têm uma igualdade, certo? Isso não quer dizer que essa igualdade faz os homens, segundo ele, né, ele vai fazer uma diferenciação bem nítida, que essa igualdade entre os homens não permite ver que eles têm diferenças. Então ele vai dizer, olha, os homens têm uma igualdade à natureza, isso é verdade, os homens têm essa igualdade, certo? Ou seria o objetivo do homem ter essa igualdade. Porém, há uma série de determinantes que diferencia, por exemplo, como o homem chega nessa igualdade, que tem a ver com o seu corpo, o lugar onde ele nasceu, entre outras coisas, que pode, né, estar o afastando ou estar aproximando ele
dessa liberdade que é pressuposta, ou seja, os homens nascem livres, eles têm liberdade natural, certo? Mas pode haver uma série de questões que tem a ver com o lugar, tem a ver com o corpo, tem a ver com o lugar onde ele nasceu, a relação que ele nasceu, certo? Com outros indivíduos, que permite, né, ou não possibilita ele chegar tão facilmente a essa liberdade que ele tem direito. Então ele entende que essa liberdade, essa igualdade, certo? Apresenta-se nessa liberdade natural, ela tem algumas possibilidades de ter diferenças entre os homens, não porque os homens têm diferença em relação à liberdade, todos eles nasceram livres por natureza. Porém, pode haver entraves ali que os afastam, tá? Então ele tem isso. O segundo ponto é que o John Locke ele vai afirmar uma coisa que o Hobbes também tinha, mas há uma diferença entre os dois, que é a questão das leis naturais. Nós vimos que o homem, né, o Hobbes, ele nasce com o direito natural e existe a lei natural. O Hobbes entende também que existe uma lei antes do Estado, só que ele entendia que essa lei não tem força de fato. Né? Por quê? Porque essa lei ela acabava se limitando a uma promessa, ou seja, como não há um poder coercivo, não há um poder que faz os homens de fato garantirem a sua promessa e os forçam a de fato a manter os contratos que eles colocam, essa lei natural, apesar de existir antes, ela não tem força. E ela só vai ter força a partir do momento em que o homem faz o contrato social, diminui os seus direitos naturais, o seu direito natural a todas as coisas, ele abre mão disso. E aí essa lei natural que já existe antes do Estado, ela realmente se torna lei a partir do momento do Estado. O John Locke, ele vai argumentar que não, ele vai dizer que não, essa lei natural ela tem força antes mesmo do próprio Estado, né? E ele vai dizer que a conservação não é a conservação individual. Esse é um outro ponto de diferença entre os dois. O Hobbes entendia que o homem, né, ele está preocupado com a sua conservação individual. Ele entende que o estado de natureza, os homens é uma multidão, certo? Onde cada um tem o seu próprio interesse. Basicamente, o indivíduo está preocupado com essa paixão de manter a sua conservação, enquanto o John Locke ele argumenta que o objetivo do homem é a conservação da humanidade, ou seja, é da espécie em particular. Então, o homem no estado da natureza ele não está preocupado com a conservação apenas individual, mas ele está preocupado com a conservação da humanidade, certo? Com uma certa noção de humanidade que esse homem tem, e ele, de certa forma, ele vai seguir essas leis naturais e ele vai, de fato, entrar em conflito com o outro somente quando o outro ele pega e desobedece essas leis naturais. Tudo bem? Então nessa situação, ele vai entender o quê? Que quando uma pessoa, um homem no estado de natureza, mata um outro homem, por exemplo, um homem vem e me rouba uma propriedade minha, uma coisa minha, propriamente. E basicamente eu tenho o direito de matar esse homem, porque se ele faz isso, quem me garante que ele não vai fazer coisa pior? Quem me dá de fato garantias que ele não poderia, por exemplo, além de me roubar, não fazer o outro mal? Você está entendendo? Então, esse é um ponto importante, porque o John Locke está estabelecendo aqui a ideia de que no estado de natureza os homens eles têm sim leis, eles seguem sim, é possível seguir essas leis naturais, elas não são só promessas, como o Hobbes dizia, essa concessão que o Hobbes faz, né? Não são só promessas, e o homem é guiado por essas leis naturais, de que há, de certa forma, a possibilidade de convivência, que não necessariamente é um conflito, é uma briga, como o Hobbes entendia. E um outro ponto fundamental aqui é de que o Hobbes ele afirmava de que a propriedade privada ela surge a partir, né, basicamente a partir, né, do Estado, ou seja, tem uma propriedade comum antes, surge o Estado, aí surge a propriedade privada. Então essa era a visão do Hobbes e era a visão também do oponente do John Locke no primeiro livro, que é o Filmer, tá?
Eles não aceitam a ideia de que a propriedade privada surge antes do Estado. E o John Locke vai dizer que não. Ele vai dizer que sim, a propriedade privada surge antes do Estado. Primeiro surge a propriedade privada, depois surge o Estado. Isso é uma construção a partir do primeiro livro. Como eu falei, você é uma consequência do primeiro livro. Nós vimos que no primeiro livro, o John Locke afirmava que Deus, certo, cria tudo. Basicamente, ele dá isso para a humanidade, uma propriedade comum para a humanidade, certo? Que ele vai apresentar lá, ele vai tirar essa ideia do Gênesis, né? Ele vai mostrar, olha, os animais, entre outras coisas que foram criadas por Deus, pertencem à humanidade, elas são dadas como propriedade comum a todos os homens, diferentemente do Firmer, que negava isso. E ele vai estabelecer uma relação entre trabalho e propriedade privada, que a gente vai estar conversando no próximo vídeo. E já já a gente volta aqui. Até mais, gente.